nós vamos falar sobre a síndrome metabólica. Nosso grupo é composto por Breno, Gabriela, Graciele, Karine e Nathalie. Eu irei falar sobre o conceito da síndrome metabólica e a relação com a obesidade. A síndrome metabólica é um grupo de fatores de risco interrelacionados de origem metabólica, dos quais contribuem para o aparecimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Os fatores de risco metabólico são a dislipidemia aterogênica, que é alterações nos níveis de lipídios, tendo também o LDL e o HDL, a hipertensão arterial, hiperglicemia e estado pró-inflamatório e pró-trombótico. A obesidade é uma doença crônica multifatorial. Os fatores de risco são doenças cardiovasculares, câncer e complicações como a síndrome metabólica. As principais causas são o sedentarismo e maus hábitos alimentares, mas também temos a predisposição genética e questões socioeconômicas. A ingestão alimentar, ela pode acontecer por fome, necessidade energética, quantidade de reserva adiposa, sinalização hormonal e também humor, prazer e fatores sociais. Bom, eu vou falar um pouco sobre o tecido adiposo, especificadamente sobre ações das adipocitocinas, em que evidências recentes demonstram que o tecido adiposo é um ativo e dinâmico órgão endócrino que secreta substâncias bioativas denominadas adipocitocinas. Estas que, em suas maiorias, estão relacionadas direta ou indiretamente a processos que contribuem para o desenvolvimento de aterosclerose, hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e dislipidemias, e representam um elo entre adiposidade, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. As principais adipocitocinas produzidas no tecido adiposo são a leptina, que tem característica pró-inflamatória e inibidora do apetite, porém, indivíduos obesos parecem apresentar resistência ao efeito da leptina. A adiponectina. Indivíduos com concentrações elevadas estão menos sujeitos ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Também apresenta efeitos anti-aterogênico e anti-inflamatório. A resistina, pró-inflamatória, e sua secreção está fortemente relacionada à resistência à insulina. A bisfatina, recentemente descrita, que parece reduzir a resistência periférica à insulina, cujos mecanismos envolvidos em tal condição ainda não foram esclarecidos na evidência demonstrada. E por último, a interleucina 6, cujos níveis apresentam-se correlacionados ao aumento da massa corporal e à menor sensibilidade à insulina. E aqui temos uma representação da adipocitocina e todos os seus segmentos. Eu vou falar sobre o diagnóstico clínico. Para a definição do diagnóstico clínico da síndrome metabólica, a Organização Mundial da Saúde estipulou como critério a análise da resistência à insulina ou do distúrbio do metabolismo da glicose, ou seja, a OMS considera apenas um requisito para o diagnóstico da doença. Já a NCEP definiu 5 componentes a serem analisados, dos quais deve haver a combinação de pelo menos 3, e esse é o critério recomendado pela primeira diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica. Conforme a NCEP, os componentes a serem analisados são obesidade abdominal por meio da medição da circunferência abdominal, considerando que, para homens, o valor encontrado em centímetros seja maior que 102 e para mulheres maior que 88. Os triglicerídeos, quando o valor encontrado está acima ou igual a 150 miligramas por decilitro. O HDL, colesterol, cujo risco é encontrado quando os valores são menores que 40 miligramas por decilitro para homens e menores que 50 miligramas
por decilitro para mulheres, a pressão arterial, considerando o risco quando a pressão sistólica é maior ou igual a 130 e a diastólica maior ou igual a 85. E por último, a glicemia de jejum, quando o valor ele é maior ou igual a 110 miligramas por decilitro. A circunferência abdominal é o fator fundamental para o diagnóstico da síndrome metabólica, considerando que a gordura visceral, que é a gordura central, representa fator de risco cardiometabólico. Segundo a NCEP, deve associar este mais dois componentes para diagnosticar a síndrome metabólica, ou seja, para o diagnóstico, em primeiro lugar, o valor da circunferência abdominal deve estar acima do limite estipulado e associa isto a mais dois fatores de risco determinados. Dos valores definidos pela NCEP, houve atualização de dois componentes. O primeiro é a glicemia em jejum, que, segundo a Associação Americana de Diabetes, cuja sigla é ADA em inglês, definiu a mudança do valor de corte para análise de risco para 100 miligramas e não de 110 miligramas. Outro componente que foi modificado é em relação à circunferência abdominal, com a proposta considerando as etnias. Então, para homens, ao invés de ser acima de 102, por exemplo, para os brancos de origem europeia e negros, acima de 94 centímetros ou igual a esse valor já é considerado o valor de risco. Então, aí tem os valores para homens e mulheres conforme as etnias. E para confirmação do diagnóstico, é necessário investigar histórico clínico, observando a idade do paciente, se ele pratica atividade física ou se é sedentário, se é tabagista. Analisa-se também as doenças pregressas, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, e observa-se também o histórico familiar, verificando se alguém da família tem alguma dessas doenças que são consideradas de risco. Observa-se também a avaliação dietética, analisando os hábitos alimentares do paciente. Também observa-se o exame físico, que inclui a medida da circunferência abdominal, a pressão arterial, índice de massa corporal e exame cardiovascular. E também exames laboratoriais, como a glicemia em jejum, dosagem de HDL e dos triglicerídeos. Pode ser verificado ainda colesterol total, LDL, creatinina, ácido úrico, proteína C reativa, TOTG, eletrocardiograma e outros exames que forem julgados necessários para verificação do paciente. Eu vou falar sobre a prevenção primária da síndrome metabólica. A alimentação inadequada, o sedentarismo e a predisposição genética são os principais fatores que contribuem para o surgimento da síndrome metabólica, e sua prevenção é um grande desafio. Prevenir essa síndrome envolve orientações que provocam modificações dos hábitos, cuja a implementação é lenta e de difícil manutenção. A equipe multidisciplinar tem o papel de tornar os pacientes mais motivados e comprometidos com as ações implementadoras de mudanças no estilo de vida, e assim ter uma prevenção com sucesso. A síndrome metabólica é passível de prevenção por meio de uma alimentação adequada, controle de peso, atividade física e mudanças no estilo de vida. A alimentação adequada e a prática regular de atividade física, preferencialmente desde a infância, é o componente básico para a prevenção primária da síndrome metabólica. A alimentação adequada está relacionada à manutenção do balanço energético e do peso saudável. A pouca força muscular e sedentarismo aumenta a prevalência da síndrome metabólica. Por este motivo, a atividade física regular e controlada diminui o risco relacionado a cada componente da síndrome metabólica. Embora exista predisposição genética,
A adoção precoce de um estilo de vida relacionado à manutenção da saúde é primordial para a prevenção da síndrome metabólica. Eu vou falar sobre o tratamento por meio da abordagem nutricional. As estratégias de prevenção e tratamento da síndrome metabólica são bastante similares, onde o compromisso com o estilo de vida saudável se faz necessário por toda a vida do indivíduo. O tratamento não medicamentoso da síndrome metabólica consiste na redução de peso através de um plano alimentar equilibrado, associado à atividade física moderada. Os planos dietéticos recomendados é a associação do DASH, que é o Dietary Approaches to Stop Hypertension, direcionado à diminuição da pressão arterial, que baseia-se na ingestão de vegetais, leguminosas, frutas, hortaliças, grãos integrais e na redução da ingestão de sal. É associado com a dieta mediterrânea, que tem como base os alimentos frescos e naturais, como os peixes, as hortaliças, o azeite de oliva, frutas, legumes, as oleaginosas e os produtos lácteos com um baixo teor de gorduras, como o iogurte. Eu coloquei 2 vídeos aqui que são mais detalhados, que descrevem um pouquinho mais como funciona a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo. Aqui está uma divisão dos macro e micronutrientes de forma um pouco generalista, né, sobre a divisão de carboidratos, que deve consistir de 50% a 60% das calorias totais, as proteínas cerca de 15% das proteínas totais, fibras de 20 a 30 gramas dia. Aqui tem a breve parte de um artigo científico que ele fala que a relação aos parâmetros que confirmam o sucesso da implementação da terapia nutricional no tratamento da síndrome metabólica foi inferido que a resposta terapêutica pode ser considerada boa se, num período de 3 meses, a redução de pelo menos 1% do peso corporal do indivíduo, e num período de até 6 meses, a redução de pelo menos 5% do peso total. Os benefícios da terapia nutricional combinadas com exercícios físicos. A redução de peso, e com a redução de peso se tem, consequentemente, a diminuição da circunferência abdominal e da gordura visceral, a redução da resistência insulínica, a diminuição do processo inflamatório crônico, a redução do risco cardiovascular, assim como a melhoria da saúde e da qualidade de vida em um aspecto geral. Lembrando a importância do nutricionista, pois somente este profissional será capaz de prescrever uma dieta individualizada, levando em consideração as necessidades do indivíduo, como o gênero, a idade, o MC, as possíveis patologias, assim como o gasto energético basal e total, prescrevendo assim o número de calorias a serem ingeridas diariamente e a divisão detalhada dos macro e micronutrientes. Lembrando que a dieta ela precisa ser associada com a atividade física moderada de pelo menos 30 minutos por dia. E é isso. Obrigada pela atenção e mantenham os bons hábitos para uma vida longa e de qualidade.